Olá, boa noite. O Fala Cabo Verde deste sábado já está no ar e vamos a partir de agora conferir as notícias que marcam a atualidade nacional e internacional. Boa noite, Elizabeth. Olá, muito boa noite, Eloísa, e boa noite, caros telespectadores. Vamos aos destaques de hoje. Jurista estranha os procedimentos que levaram as autoridades cabo-verdianas a negar o pedido de nacionalidade ao jovem guineense que possui um passaporte cabo-verdiano. Mulheres até os 45 anos de idade poderão ser imunizadas com o vírus do papiloma humano até 2025 em Cabo Verde. Cólera continua a ser um dos motivos de morte e internamento na maior parte das unidades sanitárias de Moçambique. Forças armadas israelitas atacaram alvos na Síria e no Líbano e dizem estar a operar em qualquer área que ameace o Estado, um dos assuntos que vamos analisar no Fala Cabo Verde. Lembras do caso do jovem guineense que lhe foi negado o pedido de renovação do documento de identificação por não ser cabo-verdiano? Pois é, Elizabeth, um caso que noticiamos na semana passada no Fala Cabo Verde e durante uma entrevista com o jurista Cleidir Dias sobre esta matéria, ele disse que não é possível um cidadão ter um passaporte cabo-verdiano e não ser considerado cabo-verdiano. Por isso, estranho os procedimentos que levaram as autoridades nacionais a negar o pedido de nacionalidade ao jovem. Meses se passaram e ainda o caso da nacionalidade do jovem Jabril Camará, da Ilha do Sal, descendente de pais guineenses, ainda não foi resolvido. Durante uma conversa com o jurista Cleidir Dias, o mesmo diz concordar que o jovem possui a nacionalidade cabo-verdiana mediante os escritos da Lei número 8/3, Romano 90. A questão do jovem que se coloca é primeiro analisar se, à luz da legislação em vigor até esta relativamente à nacionalidade cabo-verdiana, se ele reúne ou reunia requisitos para ter a nacionalidade cabo-verdiana. Se me perguntar, a minha opinião é sim, a minha resposta é sim, porque aquilo que diz a lei da nacionalidade, a lei número 80/3 Romano de 90, é que os filhos de cidadãos estrangeiros nascidos em território cabo-verdiano têm direito à nacionalidade cabo-verdiana mediante declaração. O jurista considera que o jovem descendente de pais guineenses tem direito à nacionalidade cabo-verdiana, mas que é preciso questionar como é possível obter um passaporte com esta nacionalidade e não ser considerado cabo-verdiano. Portanto, a minha opinião é que o Jabril tem sim direito à nacionalidade cabo-verdiana. Agora, resta saber se foi declarada esta vontade de aquisição da nacionalidade cabo-verdiana, neste caso, mediante o requisito do ius solis, isto é, o direito de ter a nacionalidade no solo onde nasceu. Mas coloca-se uma outra questão, que é de perguntar como é possível uma pessoa que agora as autoridades dizem que não pode renovar os documentos porque não é cidadão nacional, estar na posse de passaporte cabo-verdiano. O mesmo defende que o que dá a garantia de que uma pessoa tem a nacionalidade de qualquer país é o passaporte, porém não compreende como é que o Estado de Cabo Verde está a trabalhar nesta linha. Neste caso, estamos a falar do indivíduo na posse do passaporte cabo-verdiano. A nacionalidade cabo-verdiana é atestada exatamente por via do passaporte. Portanto, é uma situação, como eu disse, não tenho presente esses documentos, como eu disse, estou aqui a referir aquilo que são as declarações da mãe, mas se correspondem à verdade, não compreendo como é que o Estado de Cabo Verde pode estar a elaborar nesta lógica. Se nasceram na Guiné-Bissau, são considerados guineenses, da mesma forma que guineenses que nasceram em Cabo Verde ou que estão em Cabo Verde são cabo-verdianos, afirmou o chefe do Estado guineense. Sobre este caso, entramos em contacto com várias entidades nacionais com responsabilidade na matéria, mas passados dias ainda não recebemos nenhuma informação, pelo que continuamos à espera.
Elizabeth, a mãe do jovem que reside na Ilha do Sal, também continua à espera de uma decisão por parte das autoridades nacionais na expectativa de resolver o caso do seu filho guineense, que já possui, segundo a mesma, um passaporte cabo-verdiano. Falamos agora da diáspora. A grande aspiração é haver canais que permitam uma melhor participação da diáspora cabo-verdiana no desenvolvimento do país. Este posicionamento é defendido pelo Presidente da República, para quem há um grande desejo da participação da comunidade cabo-verdiana nos diferentes setores de desenvolvimento do país, embora considere que os canais ainda são fracos. O chefe do Estado, que fazia um balanço das suas atividades nesses 2 anos de mandato, considerou que a diáspora cabo-verdiana tem sido muito empoderada em vários setores no país de acolhimento, pelo que almeja mais a sua participação nos vários setores de desenvolvimento do país. A diáspora cabo-verdiana hoje está muito mais empoderada, tem muito mais poder econômico, e tem muito mais poder político e participa ativamente nos diferentes domínios da vida política, económica e social dos países de acolhimento. O que não falta é o desejo da participação no processo de desenvolvimento do país. O que falta e a criação de mais canais que facilitam esta envolvência. A grande aspiração é haver canais que permitam uma melhor participação desta diáspora na formação das políticas públicas em Cabo Verde e na transformação socioeconómica do país. A diferença no nível de desenvolvimento no país de acolhimento e de Cabo Verde também é um fator que tem dificultado a maior participação da diáspora aqui no país, aponta José Maria Neves. Há uma decalagem entre o nível de desenvolvimento institucional em que atuam e o nível de desenvolvimento institucional e a capacidade de realização em Cabo Verde. E esse choque tem prejudicado a participação da diáspora aqui no país. Cerca de 1,5 milhão de cabo-verdianos estão e vivem na diáspora, distribuídos por vários países, sendo 850 mil nos Estados Unidos, 450 mil na Europa e 200 mil na África e no resto do mundo, participando no desenvolvimento do país, sobretudo com remessas de migrantes. E a nossa equipa de reportagem saiu às ruas para ouvir a opinião de alguns cabo-verdianos sobre os 2 anos de mandato do Presidente da República, José Maria Neves. Alguns entrevistados avaliam pela positiva o mandato do chefe de Estado e há aqueles que apelam mais atenção em algumas áreas da sociedade. Ouvidos pela Record TV, alguns munícipes avaliam pela positiva os 2 anos de mandato de José Maria Neves. Então, é uma direito. Algumas partes aqui que saem assim que é situação de jovens que me se ouve melhor. Tem algo que só está falta, mas pronto. Pois é pobre, às vezes. Catara vai tudo no mês, assim que vai pouco a pouco. É um trabalho altamente positivo. Como dirigente, porque ser governante não é fácil em qualquer parte do mundo. E em Cabo Verde ainda é muito mais difícil. Mas ele está sendo um bom presidente. Do meu ponto de vista, ele está sendo um bom presidente porque ele põe Cabo Verde e o povo de Cabo Verde acima de tudo. Isto é importante. Uma avaliação vista de um outro ângulo por outros munícipes que apelam mais intervenção do Presidente da República em algumas áreas que consideram de fundamental. Também na área de professores também, assim. É uma área super importante também que há se jogar, assim. E também também na área de justiça também. Não só no nosso país tem justiça lento. Se pouco muita flow intervenção de polícia. Por exemplo, tinha queixas, mas demora no respondimento de própria justiça. Então, chama senhor governo devia olhar para aquela situação.
então pela também e José Maria Neve, a fim de pela governo fazer esse tipo de trabalho, né? Pois está melhor em situação mesmo de justiça, porque no nosso país a justiça está lento e está fraco. Nos olha claramente muitas obras ou muitas coisas está fazendo, mas justiça lenta demais. Que está hoje, como deve ser. Está avaliar negativo. Negativo no sentido de que ele, como presidente da República, devia ter uma intervenção mais intensa na algumas intervenções, algumas coisas que estão acontecendo no país. Tipo, no hoje, últimos tempos, tive falado na situação de professores, mas praticamente nunca senti pronunciar nada. Não acreditava que devia pronunciar qualquer coisa para morrer, se está lá onde está é graças a professores. E um país com nível de educação baixo, se mantém, ele é grave. Também lá no a saúde lá se senta, reclama faltas de técnicos, nunca houve pronunciar nada. O enfermeiro está preparado, entra na greve, ainda que pronuncia nada. Tudo que ela não achava é coisas de fazer alguma intervenção. José Maria Neves completou no último dia 9 de novembro 2 anos de mandato enquanto Presidente da República de Cabo Verde. Numa entrevista à imprensa, o chefe de Estado avançou que quer deixar marcas de um presidente atento que quer que o país avance com uma posição forte e um governo de sucesso. A proposta do Orçamento do Estado para 2024 foi aprovada na generalidade pelo Parlamento, assente nas divergências de opiniões tanto na Casa Parlamentar como no seio da sociedade civil. Ora, divergências à parte, a população destaca o aumento salarial como prioritário para o próximo ano. O Orçamento do Estado para 2024, no valor de quase 86 bilhões de escudos, foi aprovado na generalidade no Parlamento, com 38 votos a favor do MPD, 26 contra do PAICV e 3 abstenções da UCID. Este instrumento vai ser implementado em 2024, o que reflete na vida dos cabo-verdianos. Diante disto, saímos às ruas da capital para ouvir as opiniões dos praienses. A perspectiva sempre é positiva. A gente acha que a coisa deve melhorar e que ele está a resolver alguns problemas. Está muito bom, portanto, o orçamento do Estado assim se foi aprovado e todo mundo está contente. Claro que sim. Da flor governo também, pode ver que os coitados que estão vindo na rua, outro está vindo na rua, outro faz as banheiras, está põe na cabeça, pode um pão para esses filhos, que dinheiro pode que te pode ver que coitado. Sempre no orçamento do Estado, o benefício que está tendo, é as mesmas que tem benefício, é só para seus amigos, só para seus alguém. Para morrer, imagina, o povo está trabalha. Cantando está trabalha, que está benefício de nada, aí esse tem benefício de aumento. É só aumentar 20% e 30%. O povo, trabalhador, nem 2% que terá. Para 2024, o aumento salarial é prioridade. Se for aumentado as pessoas que ganham 15 a 16 mil escudos por mês, está meio vantajoso, não? Imagina um chefe de família que ganha 16 mil escudos no salário mínimo. O que você está fazendo com os 16 mil escudos? A prioridade de mim é para vencimento de trabalhadores, para compensar a alteração que tem tido sempre no poder de compras, que é a principal. Imagina alguém com salário mínimo de 13 contos. Imagina uma mulher. E tem renda para pagar. E tem menino na escola. Così que te vive com coisas caro. Gosto de trabalhar na loja. Com 5 contos, porque te bem com os bolsos a compra. Outros setores, como habitação e pesca, também merecem um olhar do governo. Frisão. É que as pessoas que te prestam aquele serviço na base turística estão mal habitadas. Tudo está morando na barracas, rendas, queres te pagar renda muito altíssimo, e trabalham, lomba no hotel, e é pouco compensado pelo vencimento que eles têm. Pesca tem ido nada para ele, principalmente que as botas artesanais. Nada, ninguém tem nada para ele. Ali ser um motor é para pagar dinheiro, outro que te conseguir pagar para dizer para morrer, que tem aquele mesmo mar para samariano, mar samariano. Mar próprio, nunca tem nada. Alguém que mais sofrer é que as botas artesanais.
Eu nunca estava ouvindo, nós pescaremos do Porto. Igual assim, nunca está conseguindo pegar peixe para fazer. Temos um governo que está a tiro nos baixos. Mas é difícil o governo chegar a nós, para marcar reunião com nós. Cadê mesmo? A proposta tem 5 prioridades: reforçar a conectividade interna e internacional, acelerar a erradicação da pobreza extrema, desenvolver o capital humano, acelerar a transição energética, climática e digital e reforçar a transparência e confiança orçamental. Espaço agora para análise das notícias. O registro dos casos de dengue no país e a proposta do orçamento do Estado, instrumento que esteve em debate na Casa Parlamentar, são alguns assuntos que propomos hoje para o quadro Redação em Análise com a jornalista Cassandra Silva. Boa noite, Cassandra. Olá, muito boa noite a todos. Nesta semana, a proposta de lei sobre o orçamento esteve em debate na Generalidade na Assembleia Nacional. Cassandra, quais foram as posições defendidas pelos partidos políticos e pelo Executivo à volta deste instrumento de gestão do país para o próximo ano? Sim, após um intenso debate na Casa Parlamentar, a proposta de lei que aprova o Orçamento de Estado para o ano econômico de 2024 foi aprovada na Generalidade e recebeu 38 votos a favor do MPD, partido que suporta o governo, 26 votos contra do PAICV, o maior partido da oposição, e também 3 abstenções da UCIT, que também é força política da oposição. Ao justificar o seu voto contra, o maior partido da oposição afirma que este orçamento não satisfaz aquilo que são as reais necessidades das famílias e das empresas cabo-verdianas e, praticamente na mesma linha, a UCIT também afirma que este orçamento não tem capacidade para resolver aquilo que são os constrangimentos vividos no país pelos diversos setores. Do outro lado está o partido que suporta o governo a afirmar que este é um bom orçamento e que atende assim às necessidades dos cabo-verdianos, e tem também o primeiro-ministro a afirmar que este é um orçamento realista e que foi elaborado não ignorando aquilo que é o contexto internacional. Vale destacar ainda aqui, com relação a este orçamento, que profissionais de diversos setores também mostraram-se descontentes pelo fato de neste orçamento não conter soluções concretas para resolver as pendências laborais com as várias classes, nomeadamente os profissionais da saúde. Cassandra, a área da saúde também esteve em debate na Casa Parlamentar. Qual o montante destinado para este setor? A proposta de orçamento, particularmente para o setor da saúde, é de 9,6 milhões de contos, isso de acordo com informações avançadas pela própria Ministra da Saúde na Casa Parlamentar, que afirmou também que este montante está dividido para obras e projetos concretos, equipamentos médico-hospitalares e também para recursos humanos. Também o maior partido da oposição falou sobre o setor da saúde aqui no país e afirmou que o setor da saúde aqui no país não vai bem, pelo que defende então que deveria haver uma maior fatia do orçamento do Estado para resolver as dificuldades enfrentadas por este setor aqui no país. Ainda sobre a saúde, vale também destacar que os profissionais desta área tinham anunciado um pré-aviso da greve para a próxima semana, mais concretamente para os dias 15, 16 e 17, reivindicando a resolução das pendências que o Governo tem para com a classe. Isso caso não houver um entendimento, um comprometimento do Ministério da Saúde para resolver as pendências laborais. E sobre isso, a Ministra da Saúde garantiu que estão a trabalhar para ter a sustentabilidade do setor e assim então e só assim, então, a situação dos profissionais da saúde poderão ser resolvidos faseadamente.
Cassandra, mais à frente vamos analisar a situação de dengue aqui na cidade da Praia. Por agora, vamos a notícia que dá conta de que em Cabo Verde, mulheres até 45 anos de idade poderão ser imunizadas com o vírus do papiloma humano até 2025. Um anúncio feito pela Ministra da Saúde no Parlamento. O combate ao vírus HPV é uma meta do governo, segundo a Ministra da Saúde, em vacinar até 2025 todas as mulheres até os 45 anos de idade e os rapazes até os 26 anos, conforme as recomendações da Organização Mundial da Saúde, adiantou Filomena Gonçalves, para que se possa alcançar os objetivos da Agenda 2030 em relação à vacinação HPV. Salientou que foi alargada a vacinação contra HPV para os rapazes na faixa etária dos 10 aos 14 anos, com o objetivo de reduzir o risco de infecção pelo vírus e o desenvolvimento de doenças associadas como cancro anal genital, bem como cancro de cabeça e pescoço. Até o momento avançou que foram vacinados cerca de 17.800 rapazes, o que corresponde a 68,4% da meta estabelecida no calendário. E ainda para a reta final deste ano, pretende vacinar as mulheres até os 24 anos, aumentando consideravelmente o número das pessoas protegidas contra o vírus. Esta responsável elencou estes pontos quando respondia às questões dos deputados no que tange à revisão da lista de exames de medicamentos e da inclusão de outras terapias comparticipados pelo INPS, que data de 2017. Ainda no setor da saúde, a psicóloga Wanda Oliveira, da Delegacia de Saúde da Boa Vista, assegurou que os pacientes com um quadro suspeito de cancro são atendidos por uma rede de apoio psicológico antes da confirmação ou não da doença. A mesma destacou a importância da rede de apoio no tratamento do câncer. Numa conversa aberta sobre a importância da rede de apoio ao tratamento do câncer, desenvolvida pelo Núcleo da Boa Vista da Associação Cabo-Verdiana de Luta contra Câncer e a Delegacia de Saúde, a psicóloga Wanda Oliveira garantiu que os pacientes com quadro suspeito de cancro têm recurso de apoio psicológico antes de terem a confirmação ou não da doença, explicando que no caso de suspeitas existe o recurso de solicitação do apoio psicológico, dada juntamente com o apoio de médicos que auxiliam as pessoas nos primeiros momentos, justificando pelo estado emocional dos pacientes que, quando lhe é comunicado de suspeita de ter câncer, tem na maioria das vezes choque, raiva e negação. Adiantando que as pessoas que estão fora da possibilidade terapêutica, as que encontram em cuidados paliativos, também têm acompanhamento psicológico. Uma rede que ajuda no tratamento da doença, não só para as pessoas que estão na luta e tratamento do câncer, mas também para os familiares e amigos. Novamente vamos ao encontro da jornalista Cassandra Silva. Depois de vários anos sem nenhum caso da dengue, Cabo Verde voltou a registrar 2 casos da doença. Há confirmação de novos casos para além desses, Cassandra? Heloísa, por agora o que se sabe é que 2 amostras tiveram resultado positivo, ou seja, há registro de pelo menos 2 casos de dengue aqui na cidade da Praia, pelo menos registro oficial, mas de acordo com informações da Diretora Nacional da Saúde, no dia 3 de novembro, o Serviço de Vigilância de Respostas Integrada às Doenças recebeu a notificação de 6 casos suspeitos através do Hospital Universitário Agostinho Neto. Desses casos, 3 amostras foram enviadas para o Instituto Pasteur de Dakar, no Senegal, para serem analisadas. 2 tiveram resultado positivo e uma outra teve resultado inconclusivo, ou seja, não deu nem positivo e nem negativo. Então, são algumas informações avançadas pela Diretora Nacional da Saúde e há ainda outros resultados que ainda estão pendentes. São casos que colocam Cabo Verde em alerta no sentido de apostar na prevenção.
Falando na prevenção, Cassandra, diante destes casos, quais foram as medidas tomadas pelas autoridades sanitárias para evitar o registro de mais casos? Tendo em conta que os casos foram registrados no município da Praia, a Diretora Nacional da Saúde avançou que a Delegacia da Saúde da Praia já está no terreno a fazer toda a investigação, rastrear, pulverizar e também despistar novos casos, mas conforme sublinhou, não houve ainda registro de novos casos, pelo que então pediu serenidade à população. Também avançou que o Ministério da Saúde já emitiu orientações para as diversas estruturas da saúde de todo o país, nomeadamente delegacias, centros da saúde, público e também privados, para estarem atentos à detenção de novos casos e também implementação de protocolos vigentes, isso caso necessário. Em termos de recomendações, o Ministério da Saúde, para além de várias outras medidas, recomenda que a população mantenha os arredores das casas limpas. A nível intradomiciliar, sugere a eliminação dos reservatórios de água parada que podem originar insetos, vetores, e em termos de proteção individual, recomenda a utilização de roupas compridas e também de repelentes caso necessário. Mas, de uma forma geral, a Diretora Nacional da Saúde garantiu que Cabo Verde está preparado para combater de forma eficaz uma eventual epidemia de dengue e pediu a vigilância e colaboração da população. Exatamente, é preciso apostar na prevenção para evitar o surgimento de mais casos, porque Cabo Verde já esteve no passado fustigada por esta doença. Em termos históricos, quais os dados sobre esta doença no país nos últimos anos? Pois é, Cabo Verde já esteve assim fustigada no passado por esta doença, mas já tinha 6 anos que não tinha registrado nenhum caso da dengue, pelo menos em termos oficiais, sendo que em finais de 2016 e início de 2017 tinha registrado 23 casos de dengue. Também em 2010, de janeiro a junho de 2010, o país tinha registrado mais de 300 casos de dengue, sendo os concelhos da Praia e São Felipe, na Ilha do Fogo, os mais afetados. Mas Cabo Verde vale aqui frisar que sofreu mais com esta doença em 2009, com registro de mais de 21 mil casos de dengue, entre os quais alguns que evoluíram para febre hemorrágica, e teve também registro de vítimas mortais, porque então é importante apostar na prevenção para evitar o surgimento de novos casos e também seguir as recomendações do Ministério da Saúde. Certamente todos nós temos um papel a desempenhar nesta luta. Sim, uma luta que só será vencida com o empenho de todos. Por isso vamos apostar na prevenção em prol da saúde pública. Já os moradores de Tira Chapéu, aqui na cidade da Praia, realizaram uma campanha de limpeza com o intuito de sensibilizar as pessoas a manterem uma zona limpa. Trata-se de uma iniciativa da prevenção e luta contra as doenças derivadas por mosquitos, nomeadamente dengue. Manter uma zona limpa é essencial para promover o bem-estar individual e coletivo. Aníbal Barbosa, presidente da Associação de Tira Chapéu, enfatizou a importância da participação da comunidade nessa iniciativa para manter a zona limpa e saudável, destacando que o envolvimento ativo das pessoas é crucial para alcançar esse objetivo, promovendo assim uma comunidade consciente e responsável. É dirigir se preocupado, porque o todo é sempre sujo, pessoa que te dirige, depois câmara, te limpa, menos pessoa que te ajuda, sociedade que aliás tem algum mais educação. Também está fazendo limpeza, porque só câmara que te pode. E nós também, na zona, a livrar de doença, de dengue, de começa ali na Cabo Verde. Está preocupado com o lixo, está limpa, está pedindo tudo pessoa de Tira Chapéu. Quer dizer, é nem se ele pede ajuda. A câmara está limpa, essa está suja.
O mesmo solicitou uma maior atenção em relação àqueles que trabalham na construção civil, pedindo que os materiais não sejam colocados nas vias públicas, apelando à cooperação dos moradores, visando auxiliar as autoridades responsáveis pela gestão desse serviço. Pessoa que está por ser material na rua, que está a pedir passeio, mas te lembra, mas te suja, mas te prejudicar nós também. E também lixo, de te guarda lixo para o pôr na rua à toa. Por te apoio, do que te reservar para carro leva. Carro também entraria, está botando em qualquer lugar. E depois tem mais uma coisa, educação. Pessoas que estão na festa, mas para limpa, pessoa que te posta, que é para essas cabeças. Nós te pedimos para tudo alguém dirigir para limpa, mas só a câmara que te pôr. Porque nós também não fazer, é nós que te prejudica. E isso está hoje, tudo que é beira, que está lixo, para o junta, para a câmara leva. O presidente da Associação de Tira Chapéu avançou ainda que, como resultado dessa campanha de limpeza, a zona vai receber uma placa indicando a proibição de descarte de lixo nas ruas, reforçando assim a conscientização. Além disso, avançou ainda que a área vai estar sujeita à vigilância para garantir a manutenção da limpeza, bem como o cumprimento das normas estabelecidas. Uma iniciativa dos moradores do bairro de Tira Chapéu que querem ver a sua zona limpa e livre da doença. Um exemplo a seguir. Por agora vamos para um curto intervalo e voltamos dentro de instantes.